Hoje, após o treino, Fernando Diniz será apresentado de forma oficial no CT Moacir Barbosa. Diniz que terá um compromisso muito importante já nesse final de semana contra o Fortaleza, às 6h30 em São Januário. Você vai acompanhar as principais falas e a coletiva do técnico cruzmaltino aqui no Sport Mix TV. Além do Vasco ter escolhido o professor Fernando Diniz, o professor Fernando Diniz também escolheu o Vasco da Gama. E isso é fundamental porque num momento de transição que nós vivemos, num momento de fortalecimento do clube que nós estamos vivendo, é fundamental que nós tenhamos todos os profissionais e principalmente a nossa liderança da comissão técnica querendo estar no Vasco e acreditando que esse projeto ele dará certo. Então, a gente não vai agora. Sócio? Sócio a partir de agora, né? Muito obrigado. Uma camiseta. Tirar uma fotinha. Com a sua carteirinha. Deu. E também uma camisa oficial do Vasco. Vamos tirar o resto. Olha a responsabilidade. Olha isso aí. É muito, hein? O homem aí. Oi, Diniz. Boa tarde, seja bem-vindo. Ricardo Lai, TV Globo. Bom, já tem uma missão complicadíssima, você sabia, né, disso quando assinou o contrato, né? Já no sábado tem contra o Fortaleza, jogo em São Januário, e o time está na zona de rebaixamento. A minha pergunta é saber, assim, com o elenco que o Vasco tem, com o seu trabalho, né, a capacidade aí de todos, esse time do Vasco, ele tem condições, no seu ponto de vista, para brigar lá em cima, para conseguir aí tentar uma vaga de Libertadores, bem longe da situação atual que o Vasco vive? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui, de volta ao Vasco, de volta ao convívio com vocês também, que aqui sempre foi muito bom comigo. O tempo que eu estive aqui no Rio de Janeiro, nossa convivência foi ótima. Em relação especificamente à tua pergunta, se eu não achasse que fosse possível, eu não teria vindo. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no Brasileiro e também avançar nas Copas. Rápidas. Qual a importância do preparo mental e como é trabalhado no dia a dia para manter o elenco focado e equilibrado? Boa sorte mais uma vez, professor. Muito obrigado. Pergunta boa e meio complexa para responder, mas é muito trabalho. Eu acho que futebol, para mim, é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. E eu vejo muito isso aqui. Acredito que o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Lanús, de todas as minhas estreias da minha carreira, foi a melhor estreia, primeiro tempo. Não em questão do resultado, que perder sempre é horroroso, tá? Mas o primeiro tempo, de ver conceito de jogo, foi da boa vontade dos jogadores, da imensa capacidade deles de se esforçarem para entender e ter coragem de aplicar. E acho que aqui no Vasco, há alguns anos na cobertura do Vasco, a gente vê sempre muitas declarações do tipo: a torcida é quem segura o time, a torcida é quem apoia o time do Vasco. Você acha que esse teu preparo pelo lado humano, de poder capacitar esses jogadores, talvez mentalmente também, psicologicamente, é algo que te traz ao Vasco também, além da questão esportiva, futebolística, mas o teu lado de entender os atletas, de poder trabalhar esse lado deles também, é algo que te quis trazer ao Vasco, que te fez vontade de trabalhar aqui? Parece que o Vasco precisa disso. Eu acredito que sim. Não é uma coisa
totalmente consciente, mas talvez até inconscientemente, eu quis muito vir pro Vasco. E todo mundo sabe, e de alguma maneira as coisas aqui vazam muito também, e a maioria das coisas que vazaram de maneira coerente e certa, porque eu quis muito vir para cá. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar aos jogadores, porque eu tenho vontade, todo mundo sabe que isso talvez seja a base fundante do meu trabalho, a relação que eu estabeleço com os jogadores e como eu consigo melhorá-los pela vontade que eu tenho de melhorar o jogador. E quanto à torcida, a torcida é o maior mesmo do Vasco. A torcida, além de ser uma torcida diferente, em muitos aspectos, é uma torcida que era diferente. É uma torcida que ganha campeonato, na realidade. Eu acho diferente. Eu lembro quando eu jogava aqui contra, talvez no maior momento da história do Vasco, década de 90, início dos anos 2000, eu joguei em São Januário, era a coisa mais linda, eu mesmo jogando contra. Eu até me arrepio de lembrar, a torcida cantando, eram as músicas na época do Axé Music, eles trocavam as músicas com os nomes dos jogadores, então aquilo era uma coisa que empolgava muito. Então a torcida, ela é diferente mesmo. Pelo que eu sei também, os jogadores também gostaram do que eu vim para cá, então já tinha uma conexão mesmo antes da minha chegada. Então a gente tem um bom caminho para percorrer. Eu estou de fato bastante confiante, estou muito feliz de estar aqui. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas, mas eu acredito muito no trabalho que a gente vai fazer coletivamente, é um trabalho de muitas mãos, não é só comissão técnica e jogador. Eu acho que, como eu disse, essa conexão com o torcedor que a gente tem que fazer de tudo para estabelecer o quanto antes, para a gente seguir bem no ano. Eu acredito que a gente partindo do que aconteceu no primeiro tempo, melhorar a equipe e, obviamente, ir preparando, porque aconteceu, o que a gente vai ter que fazer com o que aconteceu? Aprender. O time não pode desmontar porque tomou um gol, porque o futebol continua como a vida. A vida, quando a coisa acontece e você tem um revés, aquilo pode até te fortalecer. A gente podia ter criado mais ânimo, vamos nos juntar mais e vamos virar o jogo. Se tivesse virado o jogo, teria sido uma coisa muito mais legal se tivesse ficado 0-0 ou se tivesse ganho de 1-0, porque é mostrar superação. Então, quando vem o time aprender que quando vem um momento adverso, não acabou, as coisas não acabaram. Pode ser o início de uma coisa boa. Diniz, boa tarde. Primeiramente, bem-vindo, né? Rodrigo Calvino, 365 Scores. Então, pegando esse gancho do elenco, uma das referências técnicas é o Coutinho, e ele não vem tendo o melhor momento com a camisa do Vasco e tem tido um rendimento físico abaixo, principalmente na questão do segundo tempo, assim como o restante do elenco. Queria saber de você se você tem algo planejado para ele especificamente e se ele é indispensável como você pensa futebol. Eu acho que ele é indispensável. Em relação ao Coutinho, para mim, de fato é uma alegria e uma honra trabalhar com o jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, um dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele, muito mesmo. Acho que nesse jogo ele fez uma boa partida, ficou um pouco distante do gol, mas assim, acho que ele participou bastante do jogo, começou a se soltar. E na nossa relação, eu acredito que ele vai evoluir muito. Eu acho que ele é tecnicamente, junto com o próprio Payet, nesse momento assim, são as grandes referências técnicas. Você ligado aqui no Sport Mix TV, o técnico Fernando Diniz foi apresentado oficialmente aqui no CT Moacir Barbosa. O técnico falou sobre o seu planejamento para a temporada com o time e também a forma que ele pensa o futebol. Diniz também falou que gostou muito da partida do Vasco contra o Lanús e viu muitos pontos positivos, no qual podem tirar diversos aprendizados. O técnico também falou sobre o lado humano e aquilo que ele pensa sobre um trabalho no futebol juntamente com o grupo. Diniz também elogiou demais o camisa 11 Felipe Coutinho e falou que o jogador deveria ser muito mais valorizado dentro do futebol brasileiro.